Olá, esse é o mestrado profissional em ensino de geografia. Meu nome é Fernando Braga e, juntamente com o professor Leandro, estamos ofertando o curso Os Campos de Pesquisa em Geografia e seus lugares, releituras do espaço social. Nós somos professores do Profigel, da unidade IFMG, e juntos aqui com os estudantes da nossa unidade de outras regiões, vamos estar aqui trabalhando essa disciplina do curso. Bom, a aula de hoje, a segunda aula, denominada Geografia no BNCC, Concepções, Atores e Métodos. Então vamos aí ao nosso trabalho de hoje. Seguindo aqui com a disciplina, vamos falar aqui um pouquinho dos objetivos da nossa aula, tá? A ideia é que a gente possa, com essa primeira aula, nivelar o conhecimento sobre o conteúdo e a estrutura da Base Nacional Comum Curricular. Vocês vão notar, pelo programa do curso, que essa aula aqui ela tem uma continuidade direta com a aula seguinte, com a aula 3, que vai ser dois momentos para a gente fazer a discussão da BNCC. O curso, na medida que ele trabalha com a perspectiva do ensino de geografia, e a sua conexão com a pesquisa científica, passando pela ideia da transposição didática, pela ideia da pesquisa científica como princípio educativo e também das perspectivas que temos para formar professores pesquisadores e estudantes pesquisadores. Nós vamos passar por uma série de discussões cuja a base nacional vai ser um balizador. Então, para falar do próprio currículo, para falar de avaliação, para falar de transposição didática, em todo momento a gente vai estar acionando elementos que estão na BNCC, e o nosso trabalho final, o trabalho de conclusão do curso, também passa por um esforço aí com a BNCC, como estamos apresentando no nosso programa do curso. Então, a ideia aqui é um primeiro momento para fazer nivelamento do conhecimento, uma estrutura geral da BNCC, questões que a gente considera que são importantes para todos os estudantes conhecerem. E na aula, na sequência dessa aula, a gente vai falar um pouco a respeito das críticas, das limitações principais apontadas aí para a base. Então, a ideia aqui, nesse primeiro momento introdutório, então, é apresentar as concepções que orientaram a proposição desses componentes curriculares, das competências, das habilidades, falando especificamente das ciências humanas e lançando um olhar particular na geografia, quando necessário, e de alguma maneira já começar aqui a problematizar os limites e potencialidades da atual proposição, considerando as concepções de educação e os atores envolvidos. Mas, como eu disse, essa primeira aula aqui tem um objetivo geral de fazer uma apresentação da BNCC para todos. Bom, então, o documento de referência para essa aula é a base comum, está disponível aí na nossa plataforma. Também é fácil encontrar o documento no site do Ministério da Educação, tá? Não tem muita dificuldade. Publicada em 2017, tá? E já está em vigor, e sendo gradativamente aplicada nos materiais didáticos, e no dia a dia aí dos professores. Acredito que já seja algo também com o qual aqueles que atuam na docência já têm alguma experiência. Bom, então, quais são as questões centrais que a gente vai abordar aqui nessa aula? Primeiro, qual a base legal e os argumentos favoráveis para a criação de uma base curricular comum? Notem que essa pergunta é fundamental e ela precisa ser compreendida, primeiro, do ponto de vista mesmo do cumprimento da legislação, quer dizer, existe uma base legal, existe um apontamento claro na legislação brasileira a respeito de ter uma base comum, mas também a pergunta que segue é fundamental, e ela ultrapassa a questão da legislação. Em um país do tamanho do Brasil, com a diversidade que o Brasil tem, é necessário ou mesmo é desejável possuir uma base curricular comum? Então essa pergunta passa além da perspectiva da legislação. Quer dizer, será que, mesmo que exista na lei a obrigação de que os agentes públicos construam uma base curricular comum, ela realmente é necessária? É a melhor
estratégia para o Brasil? Então, enfim, né, é uma questão que a gente pode levantar e que a discussão do curso aqui, né, a ideia é apontar alguns caminhos para pensar essa problemática. Outra questão, né, se é possível a gente delimitar com clareza, né, quais são os fundamentos pedagógicos da BNCC e, por trás disso, evidentemente, entender as motivações para as escolhas que foram realizadas. Evidentemente, nós vamos lidar com um documento que tem uma série de escolhas, tem uma série de caminhos. É possível, né, perceber os fundamentos pedagógicos, é possível compreender, né, o que passava, o que orientou as discussões, né, que elaboraram as habilidades e todos os outros elementos que estão ali em torno da BNCC, né, um elemento importante para a gente considerar. E, por fim mesmo, uma concepção geral, né, de qual é a estrutura básica da BNCC, né, particularmente para ciências humanas e geografia, e como a gente pode interpretar aí as competências e habilidades que estão ali colocadas. Então, presta atenção aí a essas questões mais gerais, tá? Então, entrando aí na discussão da nossa aula, uma primeira pergunta fundamental: por que criar uma base comum? A gente vai entrar na legislação, mas primeiro, que argumento, tá, é o principal ali que o documento apresenta para justificar a existência de uma base comum. Então, são colocados 4 elementos e todos eles em torno desse conceito, né, fundamental de aprendizagens essenciais. Então, a ideia seria existir uma base para todo e qualquer cidadão brasileiro que pudesse garantir um conjunto de aprendizagens essenciais. Então, 4 objetivos aí principais. Primeiro, o desenvolvimento na educação básica. Então, a ideia de que qualquer cidadão brasileiro, né, em qualquer lugar do país, independentemente das diferentes circunstâncias nas quais acontece a educação, essas aprendizagens colocadas aqui e detalhadas na BNCC seriam fundamentais de serem adquiridas em qualquer parte desse país. O segundo tem a ver, evidentemente, também com legislação, né, que é o cumprimento do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é uma legislação, pode ser consultada aí também com facilidade, né, só dar um Google aí no PNE. Ele tem um prazo, ele tem metas, né, para serem adquiridas, e entre elas está, né, a oferta de uma base curricular comum, né, para a população brasileira. Terceiro, talvez mais importante, né, junto com o quarto, que seria, no conjunto dessas aprendizagens essenciais, garantir algumas questões. Garantir princípios éticos, políticos e estéticos, visando a formação humana integral, construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Então, esses elementos deveriam perpassar toda e qualquer proposta curricular, né, tendo como base a BNCC, que já tentaria garantir que esses elementos aqui estivessem presentes em qualquer proposta curricular, em qualquer lugar do país. E, por fim, né, uma concepção que a BNCC traz, tá, uma perspectiva que ela traz a respeito do processo, né, educativo, que seria construir currículos para promover competências. E aí um conceito de competências, tá? Que é o conceito do documento. Então, competência, o que seria? A capacidade de mobilizar conhecimentos, e aí tanto conceitos como procedimentos, as habilidades, que são as práticas cognitivas e socioemocionais. Então, o conhecimento, né, todo um arcabouço de conceitos, né, definições que a pessoa consegue, né, agregar para si. A habilidade, práticas cognitivas, né, a habilidade sempre tem um verbo associado, né, uma ação associada, em que a pessoa mobiliza os conceitos e procedimentos, né, para ser capaz, né, de atuar de alguma forma, e atitudes e valores também, para quê? Resolver demandas complexas da vida cotidiana, também exercendo, né, a cidadania de forma plena e atuando no mundo do trabalho. Então, uma definição aí do que seriam competências. Então, a ideia é que as aprendizagens essenciais elencadas na BNCC possam, né, no fim das contas, promover essas competências, né, na população de estudantes. Bom,
Então, daí a gente tem uma primeira concepção importante, que é essa ideia de que temos aprendizagens que vão promover competências. E aí a BNCC, ela vai do geral para o particular, né, passando pelas áreas do conhecimento e também, pelo menos no caso do ensino fundamental e da educação infantil, né, pelas etapas. Ela tem aqui 10 competências, né, que vão perpassar todo e qualquer conteúdo, toda e qualquer etapa da educação. Então, todo o resto, né, de todas as outras competências complementares, todo o desenvolvimento de propostas, de habilidades para serem desenvolvidas em qualquer etapa da educação básica e em qualquer área do conhecimento, precisam refletir ou serem desdobramentos dessas 10 competências gerais. Aqui, para efeito da gente conseguir enxergar, né, na aula aqui eu fiz uma pequena síntese, né, deletei algumas coisas, mas lá no documento, né, você consegue pegar o texto original. Percebam que eu fiz um destaque aqui para os verbos, tá? No caso então das competências, a gente já tem essa perspectiva da ação, né, sempre relacionada com conhecimento constituído. Então você vai sempre ter, né, acho que pequenas exceções aqui, você sempre vai ter algum verbo, né, que remete a alguma ação associada ao conhecimento adquirido. Então, valorizar e utilizar conhecimentos historicamente construídos, exercitar a curiosidade intelectual, né, e isso aqui é um elemento importante na discussão sobre a pesquisa científica como princípio educativo, né, que é na educação escolar que a gente consegue encontrar as ferramentas, né, para, no exercício da curiosidade intelectual, ir até a abordagem própria das ciências, né, e fazer a investigação, resolver problemas, criar soluções a partir do método científico. Tá? Então, lembrando disso sempre, vamos voltar nessa discussão de educar pela pesquisa. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, quer dizer, trazer essa outra dimensão também. A questão das linguagens, né? A se expressar, se comunicar e partilhar utilizando diferentes linguagens. Compreender, utilizar e criar tecnologias, né? Para se relacionar aí em sociedade, né? Comunicar, acessar e disseminar informações e também exercer protagonismo, né? Esse é um outro elemento também importante que perpassa muitas discussões da BNCC, que é o protagonismo estudantil. Depois, né, valorizar a diversidade, elemento também fundamental, apropriar-se de conhecimentos e experiências. Outro elemento, né, que é a capacidade, né, adquirir a capacidade de argumentar, formular, negociar, defender ideias, pontos de vista, né, e tomar decisões, né, sempre visando a questão da justiça social, do respeito à diferença. Então esse é um elemento também que perpassa muitas das habilidades colocadas aqui. Um olhar para si mesmo, né, para o estudante, para ele conhecer a si mesmo, se apreciar, cuidar da sua saúde física e emocional, olhar para o outro, né, exercitando empatia, diálogo, sendo capaz de resolver conflitos, né, estabelecer cooperação, né, fazer resoluções não violentas, né, também é um outro elemento, e agir com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Então, passa por adquirir os conhecimentos científicos, acadêmicos, mas sempre nessa perspectiva de ter as competências necessárias para mobilizar esses conhecimentos na hora certa, resolver problemas, relacionar-se com o outro, respeitar diferenças, ser capaz de manifestar suas ideias, ser capaz de usar as linguagens para estabelecer comunicação. Então, enfim, né, tentou-se aqui nesses 10 grandes competências fazer um resumo, né, muito complexo isso, né, mas fazer um resumo aqui de todas as competências que a educação escolar pode fornecer para um indivíduo. Bom, entrando aqui no caso das bases legais, então aqui a gente passou por um argumento, né, de que seria necessário garantir para todos os brasileiros, né, indistintamente, das adaptações necessárias e que são recomendadas, né, no currículo final, né, na formatação final de um currículo que chega ao estudante de uma determinada escola. Essas aprendizagens essenciais teriam que ser garantidas. Agora, do ponto de vista legal, a gente também percebe que tem um arcabouço, né, de legislação que aponta para a necessidade de existir, sim, uma base curricular nacional. Então,
voltando lá na Constituição Federal, né, você já tem um artigo que garante, né, a educação como um direito de todos, eu nem coloquei ele aqui, já fui logo para o artigo 210 da Constituição, que diz que devem ser fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar a formação básica comum, respeito a valores culturais, artísticos nacionais e regionais. Então, lá na Constituição já está estabelecido que cabe à União fazer isso, né? Estabelecer conteúdos mínimos para todo e qualquer brasileiro, né, no ensino fundamental. Aí indo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, que regulamenta os preceitos constitucionais para a educação brasileira, está colocado aí, né, no artigo 9º, lá no inciso 5º do artigo 9º, que cabe à União, né, aí o inciso 4º, né, estabelecer em colaboração com os estados, Distrito Federal e municípios, aí os atores estão começando a aparecer, né, então a União tem um papel, ela colabora, né, também com esses outros elementos, né, os estados e os outros entes federativos, né, estabelecer aí competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ou seja, as 3 etapas que estão contempladas na BNCC, e elas vão nortear currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum, ou seja, mais uma vez, né, a legislação brasileira apontando para a necessidade, né, de existir uma formação básica comum apoiada em competências e diretrizes, né, que vão ser formuladas aí nessa união, né, entre essa colaboração entre, né, a União, estados e municípios. Bom, ainda na LDB, no artigo 26, está colocado assim, né, que os currículos de educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, né? Aí já aponta exatamente para esse documento, né, a ser complementado em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura e da economia dos educandos. Então, assim, desde a sua concepção, a ideia é que a BNCC seja uma base comum, que é o ponto de partida para a construção, né, de final de currículos. Então, ou seja, não só os estados e municípios podem, né, teriam a liberdade de fazer uma atuação específica na conformação dos seus currículos e inserindo essa parte diversificada, né, uma parte que vai além do que a BNCC estabelece, mas até os próprios sistemas de ensino, né? Então, né, as redes de ensino municipais, estaduais, as redes de ensino profissionais, né, as redes de ensino particulares, elas poderiam também atuar no sentido de acrescentar, né, não retirar, mas acrescentar, né, ao que está estabelecido na BNCC uma parte diversificada de currículo. Bom, então, que elementos que a gente consegue aí sintetizar a partir dessa base legal? Primeiro, competências e diretrizes precisam ser comuns no território nacional. É isso que a legislação estabelece. Não necessariamente as competências e diretrizes formam um currículo final, né? Os currículos devem possuir uma base nacional comum, mas eles podem ser, né, complementados. E aí vem esse conceito que é um conceito central na BNCC, que é o conhecimento curricular contextualizado pela realidade local, social e individual. O que vocês vão perceber ao analisar as habilidades da BNCC que cada habilidade sempre tem ali o que eles chamam de modificador, que promove algum tipo de contexto para aquela habilidade ser adquirida. E é exatamente nessa parte que é possível, né, dentro até mesmo de uma habilidade da BNCC, fazer um desdobramento para fazer emergir ali naquele contexto, né, fazer emergir a partir daquela habilidade alguma contextualização, né, que vai falar especificamente da realidade local. Então, por exemplo, se você vai, no caso da geografia, ensinar um estudante a respeito de orientação, localização, existe uma habilidade básica que deve ser adquirida, né, que está ali listada na BNCC, mas ela pode ser adquirida, mobilizada a partir de uma leitura do seu espaço próprio de vida, né? Isso é até recomendado na base. E da mesma forma, né, várias outras habilidades e componentes, né, curriculares podem ser explorados nesse sentido, né, de contextualização, né, e evidentemente, né, como colocado na legislação, pode-se também acrescentar, né, outras habilidades que talvez tenham
sentido, né, no contexto local, regional, para determinados estudantes. Então, o que a base nacional quer estabelecer, né, o que ela se propõe a estabelecer, sem desrespeitar essa possibilidade, né, de que os currículos sejam ainda complementados. Primeiro, direitos e objetivos de aprendizagem. Tá? Então, estabeleceu que todo mundo tem direito minimamente de aprender, quais são os objetivos que estão ali colocados para essa aprendizagem, para cada nível de ensino, para cada etapa, para cada área do conhecimento, né? Esses elementos estão apresentados, e as competências e habilidades. Então, sempre nesse sentido, né? Um conjunto de competências delimitado, e a partir dessas competências elas são detalhadas, né? Abertas em habilidades a serem adquiridas. E mais um elemento também que é importante, né? Que a BNCC é um documento mais recente, né, de 2017, e ele existe em conjunto com as diretrizes curriculares nacionais, né, as DCNs. A BNCC não substituiu as diretrizes, e o Ministério da Educação argumenta no seguinte sentido, né, que as diretrizes elas são diretrizes doutrinárias sobre princípios e fundamentos e procedimentos, então elas dão mais estrutura, e a BNCC vai trabalhar mais com a questão de estabelecer as competências, né, e as habilidades. Então, são documentos complementares, né, e isso é uma questão importante também de ser destacada. Pensando aqui, então, agora na questão dos fundamentos pedagógicos, né, que estão por trás da BNCC, né, já adianto que esse certamente é um ponto, né, importante de crítica, de como, né, a BNCC fez as escolhas, né, em termos de fundamentos. Acho que tem realmente no documento, né, já adiantando, né, um trecho muito curto, né, explicando os fundamentos pedagógicos, né, então você muitas vezes não consegue perceber claramente, né, quais foram as bases teóricas assumidas, né, isso certamente é um ponto de crítica à BNCC, né, e basicamente são esses dois elementos que são colocados, né, como a perspectiva de fundamentos pedagógicos. O primeiro, que é o foco no desenvolvimento de competências, né, que a gente já até falou um pouco aqui sobre isso, e o compromisso com uma educação integral. Então, a ideia, né, de novo, das competências, né, é sempre ter uma ação, né, uma ação associada, né, a adquirir o conhecimento, que passa por essa ideia, né, tem que saber e tem que saber fazer. Então, saber, né, você considera a constituição dos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, mas com aquilo que você adquiriu de conhecimento, você tem que saber fazer. Então, você mobiliza esses conhecimentos, atitudes e valores para resolver as demandas da vida cotidiana e do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, o foco da BNCC é isso, desenvolver competências, muito mais do que trabalhar com uma lista de conteúdos curriculares, né? No caso da geografia, por exemplo, né, quando a gente vai falar tradicionalmente, quando a gente pensava qual era o currículo, né, por exemplo, do primeiro ano do ensino médio, a gente ia lá listar os conteúdos curriculares. Então começa ali com, por exemplo, a cartografia, né, o ensino de cartografia, os elementos que você vai ensinar, a escala, orientação, né, as projeções. Aí depois você vem para, por exemplo, ensino da dinâmica do relevo, né, e por aí vai, né, os conteúdos que a gente trabalha normalmente aí no ensino médio, por exemplo, né, e isso constituiria, essa lista de conteúdos constituiria o currículo. Aqui a perspectiva é outra, é o foco para desenvolver competências. Então você mobiliza esses conteúdos que são importantes, mas sempre considerando, né, e priorizando como esses conteúdos vão gerar, né, determinadas, vão poder ser trabalhados para desenvolver determinadas habilidades que, no fim, né, de tudo, dialogam com aquelas 10 competências gerais, né, que a gente já passou por elas aqui. Então, esse é um foco. E o segundo, compromisso com a educação integral, né, então, quais elementos, né? Primeiro,
as aprendizagens vão ter que estar sintonizadas com necessidades, possibilidades, interesses dos estudantes. Então, essa perspectiva de sempre haver contextualização do estudante a partir da sua realidade local, das suas impressões e visões sobre o mundo, para construir em cima delas, né, um conhecimento, é um elemento importante, tá? Bem discutido na BNCC. E também considerar, né, certas diferenças que são fundamentais, diferentes infâncias, também as diferentes juventudes, as diversas culturas juvenis, o seu potencial de criar novas formas de existir e muito dessa questão de conhecer o seu lugar no mundo, de exercer protagonismo, de conseguir tomar decisões com autonomia, responsabilidade, né, e mobilizando os conhecimentos para tomar essas decisões. Então, né, esse também é um elemento que perpassa muito da discussão do BNCC. E superar aí a fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, né, estimular a aplicação à vida real. Então, as áreas do conhecimento mesmo, né, fazem as integrações. No caso do ensino fundamental, a gente ainda tem uma separação bem clara entre as disciplinas, né? Então, eu vou conseguir mostrar aqui claramente o que é específico da geografia, mas, por exemplo, quando chega no ensino médio, a gente já fala apenas de ciências sociais aplicadas e ali vão ter que ser mobilizadas, né, as competências e as habilidades, né, e a proposta não da BNCC, né, acabar com as disciplinas, então continuaria a haver, né, a proposta não é mudar, né, deixar de ter o professor de geografia e história e um professor de ciências humanas, né, continua tendo o professor de geografia, continua tendo o professor de história, mas eles vão trabalhar em conjunto ali para desenvolver aquele conjunto de habilidades e competências, né, essa é a proposta. Então, outra questão, né, também importante nesse aspecto da relação entre os atores que estão envolvidos, né, é a proposta de respeitar a autonomia dos entes federativos, aí um pouco daquilo que a gente já viu na legislação. Então, o governo federal, primeiro dá as diretrizes e parâmetros curriculares, os sistemas e redes de ensino, né, junto até com também, né, estados e municípios, se ainda desejarem complementar, né, constroem currículos próprios e ainda tem uma etapa possível lá nas escolas, né, dentro de cada escola, que é a elaboração de propostas pedagógicas, né, que considera essas necessidades, possibilidades e interesses dos estudantes com as suas identidades linguísticas, étnicas e culturais, né? Então, no fim, a materialização disso ainda passa, né, pela elaboração das propostas pedagógicas. Então, esse movimento, né, de padronização com respeito à autonomia, né, tenta alcançar aí dois princípios básicos, né, como a gente já colocou. Por que uma BNCC para o país inteiro? A ideia de conseguir promover algum tipo de igualdade educacional, perdão. Então, no que se refere aí a essas aprendizagens essenciais que devem ser garantidas. E, por outro lado, né, a necessidade também de reconhecer que no país existe uma diversidade de situações, que existem graves desigualdades, então tem que permitir estimular aí a equidade na promoção das políticas educacionais. Então, os diferentes têm que ser tratados, né, de forma diferente, mas para promover, né, como finalidade última, alcançar essa igualdade educacional, alcançar, né, essas aprendizagens essenciais que iria conferir a cada estudante no país, né, aquelas competências gerais delimitadas pela BNCC. Então, a ideia é que existiria ainda uma série de procedimentos, né, de tratativas, de ações que vão além da BNCC, né, com os quais os sistemas de ensino e as escolas ainda têm que lidar. Aí tem 7 que estão listados lá no documento. Então, primeiro é contextualizar os conteúdos e componentes curriculares, né, eles têm que se tornar significativos ali na realidade dos estudantes, tanto no lugar como no tempo, né, em que estão situados. As formas de organização interdisciplinar dos componentes, né, também, como cada rede de ensino, né, organiza a sua oferta, né, de componentes curriculares. Selecionar metodologias, estratégias didáticas, né, considerando as necessidades dos diferentes grupos de alunos, isso nada disso está na BNCC. Procedimentos para motivar e engajar alunos nas aprendizagens, né, também não passa, né, a BNCC não trata de metodologias. A avaliação é outro elemento também, né, que não consta na BNCC, né, e que cada rede de ensino vai ter que trabalhar. Selecionar e produzir recursos didáticos e tecnológicos de apoio à aprendizagem e formação continuada de educadores.
É óbvio que para todos esses elementos aqui, né, as redes de ensino ainda vão ter que considerar uma série de outros documentos, legislações, normas, pareceres do Conselho Nacional de Educação, que muitas vezes vão estabelecer aqui limites e regras complementares, né? Então não é uma liberdade plena para os sistemas de ensino, tem que considerar todo o arcabouço legal da educação, que é bem extenso, bem complexo, mas haveria, né, dentro dessa liberdade, né, limitada pelos instrumentos legais, algo além do que o BNCC propõe. Então o BNCC teoricamente não se propõe a ser uma receita pronta, né, algo que já é entregue ao estudante, mastigado de lá, né, do Ministério da Educação para a ponta, né, para o estudante lá na ponta, no município pequeno, ou no município grande, ou na aldeia indígena. Bom, então pensando aí na estrutura da BNCC, né, o que a gente tem de estrutura. Então nós vamos ter aí as 3 etapas, né, você tem as competências gerais, que a gente já passou por elas, e aí você vai ter então as 3 etapas, tá? E aí a coisa vai se desdobrando a partir das etapas. Então, na educação infantil, nós não vamos falar muito disso aqui, porque não é nosso objetivo em particular, né? Então, você tem aí a listagem, né, dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os campos de experiência da educação infantil, né? E a separação, né, a ideia de reconhecer as diferentes idades, né, e fases da infância. O ensino fundamental, que aí ele vai se subdividir, né, nas áreas do conhecimento, e aí a partir das competências gerais você chega em competências específicas de cada área. As áreas do conhecimento, como eu falei, elas ainda se desdobram em componentes gerais. Então, por exemplo, no caso das ciências humanas, vai se desdobrar em geografia e história. E aí cada uma dessas disciplinas tem também as suas competências específicas. Separa-se, né, também por idade, para reconhecer os diferentes momentos aí da infância, né, nos anos iniciais e finais. E aí, para chegar nas habilidades, a gente ainda tem unidades temáticas e objetivos de conhecimento que agregam as habilidades. No caso do ensino médio, é mais simples, né? Então a gente vai ter simples em termos de agregação, né? O ensino, as áreas do conhecimento, né, que são aquelas 4 grandes áreas. Aí tem a questão do novo ensino médio, com os itinerários formativos, que ainda teria a área da formação profissional. As competências específicas de cada área, aí com desdobramento apenas no caso da língua portuguesa e matemática, e as habilidades já dentro das próprias áreas do conhecimento, né? Então ficou assim, as áreas do conhecimento do ensino fundamental vão ser aí linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Quando a gente fala de competências específicas, aí a gente pensa nas 10 gerais e pensa e propõe o seguinte, né, que cada área do conhecimento e componente curricular vão detalhar como as 10 competências se expressam nessas áreas. Então elas têm como característica fazer aí uma articulação horizontal entre as áreas de conhecimento, mas também vertical, né? Elas perpassam desde os anos iniciais aos finais. Então, para cada fase aqui dentro, né, por exemplo, da etapa do ensino fundamental, você tem as competências que passam, né, por todos os componentes curriculares específicos e que ainda também passam, né, pelas diferentes fases, né, do ensino fundamental. E no caso aqui dos componentes curriculares, eles vão se desdobrar, né? Linguagem, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e ensino religioso. E no caso do ensino médio, linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e ciências humanas sociais aplicadas, né? Essas 4 grandes áreas que a gente já vê, por exemplo, no Enem. E o foco da BNCC, né, evidentemente, o elemento básico de análise da BNCC são as habilidades. Então, todos esses componentes vão sendo detalhados, né, até a gente chegar no nível da habilidade, que é ali no dia a dia, na ponta, né, o que o professor vai precisar fazer é organizar, né, a sua metodologia, os seus processos, né, de transmissão de conhecimento, de avaliação, a partir do desenvolvimento dessas habilidades. Senão, toda a estrutura aqui não faria sentido, tá? Então, para a gente chegar na habilidade, compreendê-la, né, como é que a gente faz? Então, aqui eu peguei uma habilidade, né, ela tem um código, né, para a gente localizar. Esse código está explicado aqui, então ele tem vários componentes. Então, as primeiras 2 letras, né, vai indicar a etapa, então F é ensino fundamental, o número, né, 06 aqui
refere-se, né, que ela é uma habilidade do 6º ano. Ele tem, né, no ensino fundamental, tem um componente específico da geografia, então ele está identificado aqui. E a sequencial aqui é que essa é a habilidade 2 do 6º ano. Tá? Então, é importante destacar isso, né, que ela não representa nenhuma hierarquia. Né? Não é que a 1 é mais importante que a 2, que é mais importante que a 3. Né? Só uma numeração mesmo. E aí temos a habilidade, né, 2, ela vai ser, né, analisar modificações de paisagem por diferentes tipos de sociedade, com destaque, né, para os povos originários. Então, o que acontece? Podemos separar ela aqui. Toda habilidade tem esses 3 elementos. Um verbo, que explicita qual que é o processo cognitivo, então é analisar, e aí nós vamos ter vários processos cognitivos: identificar, selecionar, comparar, debater, né, argumentar. Né? Então, notem que existem processos cognitivos mais complexos e mais simples. Né? Evidentemente, analisar, né, está entre os mais complexos. Né? Aí você vai ter o complemento do verbo, que ele explicita qual é o objeto do conhecimento. Então, a ideia é promover, né, entre os estudantes a capacidade de analisar. Analisar o quê? A modificação na paisagem. E aqui tem um modificador do verbo, um complemento do verbo, que ele vai explicitar o quê? Um contexto, uma maior especificação. E aí aqui a indicação é para dar destaque para povos originários. E aí, evidentemente, quando, como eu falei, né, essa mesma habilidade, né, quando fala que dar destaque para povos originários, cada rede de ensino, cada município, cada lugar vai poder dar, né, o destaque que fizer mais sentido à história de vida e a história do lugar, né, onde essa aprendizagem está acontecendo. Tá? Então, é importante sempre separar, né, a habilidade nesses 3 elementos e conseguir fazer a leitura delas assim, né, porque isso ajuda muito a compreender, né, cada processo que está envolvido. Né? Então, toda e qualquer habilidade, né, a gente vai poder analisar ela a partir dessa estrutura. Bom, então, quando a gente entra no ensino fundamental, né, o primeiro elemento são os princípios gerais, né, que vão ser colocados aí, né, aqui no caso, para as ciências humanas. Aí não vou detalhar mais, né, as outras áreas do conhecimento. Então, esses aqui são princípios gerais para serem observados na construção das habilidades de ciências humanas. Então, que trata, né, de geografia e história. Então, a ideia de contextualizar, né, uma contextualização usando, né, os conceitos de tempo e espaço. Né? Aí a ideia é não fazer a cisão, né, dizer que o tempo é da história, o espaço é da geografia, né, mas buscar fazer, né, realmente essa união. E aí, nesse sentido até, né, eles cunham esse conceito aqui de raciocínio espaço-temporal, né, baseado na ideia de que o ser humano produz o espaço em que vive, apropria-se dele em determinada circunstância histórica. Né? Então, não tem como separar as perspectivas de tempo e espaço, né, nos conhecimentos que as ciências humanas vão mobilizar nos estudantes. Então, compreender relações espaciais construídas no tempo, reconhecendo espaços percebidos, concebidos e vividos. Então, entender também, né, que a vida, né, de cada pessoa, né, não é construída só em termos, né, de conceitos objetivos. Né? Os espaços, eles podem ter significados diferentes para pessoas diferentes. Né? Então, essa é a ideia que está, né, no fundo aqui, dentro da percepção, né, do conceito de espaços vividos. Né? A perspectiva da formação ética, né, que também está lá expressa nas competências gerais. Né? E aqui dentro das ciências humanas, o destaque para criticar a ação humana. Né? Isso está em várias habilidades. Então, pensar, né, que nós construímos o espaço e por isso nós precisamos criticar a forma como construímos os espaços. E aí, né, um objetivo muito claro de valorizar direitos humanos, respeitar o meio ambiente, respeitar o coletivo, valorizar, fortalecer certos valores sociais, como solidariedade, participação, protagonismo, né, se preocupar com desigualdades sociais. Então, não é só mobilizar esses conhecimentos, mas para, por exemplo, né, a atuação no mundo do trabalho, mas que toda atuação esteja balizada aí por princípios éticos. Então, como ficam as
competências específicas. Então, das 10, né, algumas são mobilizadas para ciências humanas, especificamente, essas 7 aqui, né, para o ensino fundamental. Então, de todas aquelas lá, né, o que a gente tem para o ensino fundamental que especificamente precisa ser trabalhado. Então, a competência de... E aqui, tá, pessoal, é uma síntese, tá? Lá no documento vocês vão poder conferir o texto completo, né? Então, compreender a si mesmo e o outro como identidades diferentes, analisar o mundo social, o meio técnico científico e formacional, né? Um conceito do professor Milton Santos, que a BNCC está mobilizando aqui. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza, interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, os outros e as diferentes culturas, né? Então, olhar para si mesmo e olhar para fora, né? E conseguir fazer as interpretações e se expressar nesse sentido, comparar eventos ocorridos entre espaços diferentes, no mesmo espaço, e também eventos ocorridos em tempos diferentes, no mesmo espaço e em espaços diferentes. Então, ser capaz de mobilizar os conceitos de tempo e espaço nos fenômenos, né, na leitura dos fenômenos, dos eventos, né, construir argumentos para negociar, defender ideias e opiniões, utilizar linguagens, né, aí no caso aqui, né, é importante, né, a linguagem cartográfica, gráfica, iconográfica, diferentes gêneros textuais e as tecnologias, né, para promover aí o chamado raciocínio espaço-temporal, tá? Então, essas 7 competências são desdobramentos das competências gerais para as ciências humanas. E no caso da geografia, né, eles trouxeram, né, alguns autores, né, na BNCC para defender a perspectiva do raciocínio geográfico. Então, para trabalhar com a geografia, né, essa disciplina em particular, é importante considerar que deve ser desenvolvido nos estudantes o chamado raciocínio geográfico, e ele se desdobraria aí nesses princípios, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 princípios. E também nesse ponto aqui que se repete, né, na maioria dos princípios, que é a conceituação do fenômeno geográfico. Então, o que é um fenômeno geográfico, né? São os fenômenos sociais, fenômenos naturais que têm, né, importância geográfica, que têm relação com a construção com a produção do próprio espaço geográfico. Então, a analogia, né, é ser capaz de compreender que um fenômeno geográfico pode ser comparado com outros, né, identificar semelhanças e diferenças entre fenômenos geográficos, né, é importante para compreender que o planeta, né, ele possui uma unidade. Fazer conexões, né, então entender que um fenômeno geográfico ele nunca vai acontecer isoladamente, mas sempre em interação com outros fenômenos próximos ou distantes. Então, por exemplo, um fenômeno geográfico como o clima, né, ele acontece relacionado com a disposição do relevo, com elementos da vegetação, né, enfim, a ideia de conseguir fazer essas conexões entre fenômenos, né? Também promover diferenciação, né? Então, fenômenos de interesse da geografia vão ser variados na superfície da Terra, né? E resultam a diferente conformação entre eles, resulta na diferença entre áreas. Então, esses 3 aqui, né, muito focalizados em identificar os fenômenos geográficos, né? Saber encontrar as semelhanças, as diferenças e depois fazer as conexões entre eles. E aí pensando agora na questão espacial também, da distribuição, né? Conseguir exprimir, né, como os objetos se repartem no espaço, uma capacidade fundamental. Falar de extensão, entender o que os espaços podem ser delimitados, né, por fronteiras, serem infinitos, serem contínuos, né? Então, a habilidade de classificar o espaço a partir da extensão dos fenômenos geográficos. Pensar em localização, né, que tem a ver com posição, e aí toda a capacidade, né, de conseguir estabelecer como posicionar os elementos, né, os objetos na superfície da Terra, né, pensando que a localização pode ser absoluta ou relativa, tá? E por fim a ordem, né, que pensa na questão do arranjo espacial, né, dos princípios geográficos, né, que vão estabelecer aí, né, a estruturação do espaço, as regras próprias que a sociedade cria, né, ou que os fenômenos naturais também sejam, né, para
explicar como é que os fenômenos geográficos se arranjam, né, e, em última instância, né, promove aí a produção do espaço. E aí a gente tem a síntese das competências específicas da geografia. Então, rebatendo nas competências das ciências humanas e depois nas competências gerais, a gente teria, né, essas 7 competências, também sintetizadas aqui. Tá? Utilizar conhecimento geográfico para entender a interação de sociedade e natureza, estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, desenvolver autonomia, senso crítico para aplicar o raciocínio geográfico, aí lembrando, né, os elementos que compõem aí o raciocínio geográfico, né, desenvolver o pensamento espacial, né, então aprender a ler as coisas encaixadas no espaço, né, tendo em vista a expressão espacial de determinados fenômenos, né, tem muitos elementos, né, sociais que eles não vão fazer sentido se a gente não considerar o espaço, né, fazendo uso da linguagem cartográfica, iconográfica, então aprender a ler também, né, interpretar essas formas de representação e de linguagem, desenvolver e utilizar procedimentos de investigação que requerem conhecimentos geográficos, então aqui, né, mobilizar os procedimentos de investigação da ciência geográfica, né, para atuar, né, no ensino de geografia e na aquisição de conhecimentos geográficos, construir os argumentos, né, aí todas as outras disciplinas vão, né, perpassar por isso também, e é ser capaz de construir argumentos com base nas informações geográficas, né, defender essas ideias e agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, determinação, em temas que estão relacionados ao raciocínio geográfico e a aquisição dos conhecimentos próprios da geografia. Aí, por exemplo, né, a gente pode falar de ter aí, por exemplo, respeito ao meio ambiente, né, falar de sustentabilidade, né, que certamente são temas fartamente discutidos quando se estuda geografia. E aí entramos no ensino médio. Tá? Então, o ensino médio, né, é outra etapa também importante, e aí, né, como eu já mostrei lá, ele não vai ter, né, a divisão entre né, esses componentes curriculares específicos, então a geografia não aparece, ela vai aparecer aqui, né, nas ciências humanas e sociais aplicadas. Então você tem as competências gerais da educação básica, né, que elas já faladas, as 10, e elas vão se desdobrar aqui em competências específicas para cada uma das áreas do conhecimento. E no novo ensino médio, tá? Aí essa teria que ser uma discussão específica para falar aqui do novo ensino médio, não vou me alongar aqui a esse respeito, né? Você tem uma organização do ensino médio agora, né, em 1.800 horas para explorar os conteúdos da BNCC, né, a base, né, e o restante das horas em itinerários formativos, que podem ser, né, 5 itinerários. Itinerários de aprofundamento de cada uma dessas áreas do conhecimento, ou um 5º itinerário, né, que é o itinerário da formação técnica e profissional, né, complementando aí a carga horária total do ensino médio. Agora, o que está proposto na BNCC, para cada uma das áreas do conhecimento, né, a proposição é que elas sejam trabalhadas dentro das 1.800 horas, reservadas, né, à formação geral para cada uma dessas áreas aqui. Né? Então, o que está na BNCC, todos os estudantes têm que adquirir. Né? Todas essas competências têm que ser trabalhadas independente do itinerário de aprofundamento ou, né, o itinerário da formação técnica, né, de qual itinerário o estudante escolher. Tá? Então, a respeito do novo ensino médio, né, não vou me aprofundar, como já disse, então só para ter essa perspectiva. Então, a gente está falando de também, né, habilidades e competências que todos têm que adquirir. E aí tem um ponto que vale destacar aqui a respeito do ensino médio, que é essa discussão das juventudes. Então, tem um parecer do Conselho Nacional de Educação que tenta definir, né, a juventude como condição sócio-histórico-cultural de uma categoria de sujeitos que necessita ser considerada em suas múltiplas dimensões, com especificidades próprias que não estão restritas a dimensões biológica e etária, mas que se encontram articuladas com uma multiplicidade de atravessamentos sociais e culturais, produzindo as múltiplas culturas juvenis ou muitas juventudes. Então, a ideia básica aqui é que, né, a ideia, né, de ser jovem é alguma coisa múltipla, né? Tem a ver com elementos biológicos, tem a ver com passar por uma determinada idade, mas em cada sociedade também, né, isso está relacionado a uma série de outros elementos, né, de outros marcos culturais, né, que estabelecem determinados
marcos fundamentais, ritos de passagem, né, entre a infância e a idade adulta, né? Então há muitas diferenças. E nesse sentido, né, por serem múltiplas as juventudes, há a perspectiva de que o ensino médio tem que considerar menos essa necessidade de caracterizar esse público e tem que estar mais focalizado, né, em tornar esse jovem protagonista do seu próprio processo de escolarização. Daí a ideia de garantir aprendizagens essenciais nas primeiras 1.800 horas e permitir que esse estudante transite, né, por seus interesses particulares, né, construa, né, seja protagonista, né, na hora que escolhe o seu itinerário formativo, que ele possa exercer algum protagonismo para completar a sua formação. E nesse contexto, né, há toda uma discussão a respeito de o ensino médio ser uma etapa da vida onde o estudante possa refletir e construir o seu projeto de vida, que não tem a ver só com a sua formação profissional, né, as suas escolhas a respeito de como vai se inserir no mundo do trabalho, mas toda uma outra dinâmica, né, a respeito de conhecer a si mesmo, de como vai se inserir no mundo, de como vai exercer sua participação política, de como vai aprender a fazer a defesa, a adquirir as suas posições próprias sobre a vida, sobre o mundo e a defendê-las, né, respeitando determinados princípios éticos, né, que estão posicionados aqui na BNCC. Então, enfim, né, tem daí a perspectiva de que o ensino médio, na hora de fazer as definições, né, das competências e habilidades, ele é mais simplificado, ele é mais enxuto, porque ele tem o objetivo de trazer menos direcionamento e de abrir mais as possibilidades, né, para que os estudantes façam escolhas. Então tem toda uma concepção por trás aqui, né, de definição do que são as juventudes. Então aqui temos, né, uma comparação aqui entre os objetivos que estão lá para o ensino médio, né, da Lei de Diretrizes e Bases, né, 4 objetivos, né, consolidar e aprofundar conhecimentos do ensino fundamental, preparação básica para o trabalho da cidadania, aprimoramento do educando como pessoa humana, compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos. Então a BNCC buscou se manter fiel, né, ao que a Lei de Diretrizes e Bases estabelecia como objetivos do ensino médio, mas a desdobrar esses objetivos em proposições práticas, né? Então, para essa primeira, né, a proposição da BNCC, né, que possa, né, favorecer a atribuição de sentido das aprendizagens, garantir o protagonismo, valorizar os papéis sociais desempenhados pelos jovens, para além do papel de aluno, né? Então ele consolida, aprofunda os seus conhecimentos, né, se reconhecendo dentro desses conteúdos e valorizando a si mesmo. Então valorizar a participação política, valorizar, né, as expressões culturais dos jovens, né, permitir a reflexão sobre aprendizagens individuais e interpessoais. Aí tem a questão do mundo do trabalho, né? Também garantir, contextualizar conhecimentos, né? Encaixando eles na resolução de problemas, né? Digamos assim, do mundo real, né? Apesar das críticas, né, que pode-se ter essa expressão. Conhecer as bases científicas do processo de produção. Então, estou ali aprendendo certas bases científicas e já ser capaz de conectá-las, né, aos processos de produção da sociedade, revelar contextos de diferentes formas de produção e trabalho, de forma até a criticar aquelas que são mais injustas, mais desiguais, promover uma cultura empreendedora, então estimular os jovens, né, também a propor soluções de problema para a sociedade, talvez, né, criar meios de vida a partir disso, dar suporte para o reconhecimento das potencialidades e vocações, né, para que as escolhas sejam feitas também com base nisso. Então, aprimorar também a pessoa humana, né? Aí tem a ver com autoconhecimento, controle emocional, né? Trabalhar nas relações interpessoais, compreender a diversidade social, né, do mundo e ser capaz de respeitar essa diversidade, promover diálogo, entendimento, soluções não violentas, combater as discriminações, valorizar a participação política, construir, né, projetos sociais e coletivos. E dentro da questão da compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, né? Utilizar aí os conceitos e teorias científicas, compreender a necessidade de continuar aprendendo, né? Aprendizagem contínua, aprender a utilizar a linguagem científica, né, para dar resposta, né, às questões, né, que dentro do escopo, né, de respostas que a ciência é capaz de dar, e a questão do uso das linguagens, né, ser fluente nas linguagens próprias das tecnologias digitais. Bom, então é uma forma aí que a BNCC encontrou de tentar apontar como vai
a partir do desenvolvimento das suas habilidades, dar uma resposta aos objetivos estabelecidos na legislação. E aí, né, a gente chega aqui a um ponto onde a gente pode dar uma verificada, né, geral nessas habilidades, que a maior parte do documento, né, é o detalhamento das habilidades. Então vou apresentar aqui um documento, que é um documento que está disponível para vocês na nossa plataforma de aprendizagem, tá? Tá aqui colocado, né, a BNCC do ensino fundamental e também a BNCC do ensino médio. Então a do ensino fundamental, como eu falei, tem essas três subdivisões, né, que são as unidades temáticas, depois por objetos do conhecimento e depois as habilidades, tá? E aí também aqui eu coloquei os anos, tá? O ano também está aqui expresso na habilidade, né, no número depois do EF, mas eu coloquei uma coluna aqui para ficar mais fácil. E o ensino médio, ele não vai ter, né, isso. Aí são só competências específicas e a partir das competências específicas um conjunto de habilidades. Agora, pessoal, evidentemente eu estou falando aqui apenas, né, aqui no ensino fundamental das habilidades da geografia especificamente, nem são todas das ciências humanas, são só as da geografia, as da história não estão aqui. E no caso do ensino médio, né, aqui o código, né, CHS, né, são das ciências humanas e sociais, tá? Então, só para fazer esse destaque, né, não está a BNCC inteira aqui. No caso do ensino fundamental, pessoal, a gente tem aqui, né, um total de, vou conferir aqui, ó, 123 habilidades, né, 124, excluindo a primeira linha aqui, né, então temos 123 habilidades. E no caso do ensino médio, a gente tem um total aqui de 6 competências específicas e 32 habilidades para serem trabalhadas, tá? Nas 1.800 horas do ensino médio, nos conteúdos de geografia, né? Durante as aulas de geografia e história. Aí eu fiz aqui só para uma das unidades temáticas, tá? Um exercício aqui de colocar em cores diferentes aqueles elementos, né? O verbo, o complemento do verbo e o modificador. Então, por exemplo, para a área, né, de formas de representação e pensamento espacial, o primeiro objeto do conhecimento é conhecer, né, aqui os pontos de referência, e para alcançar esse objeto do conhecimento são propostas duas habilidades. Então, a primeira, que tem a ver com criar, né, ser capaz de criar mapas mentais e desenhos. Então aqui ainda não tem o rigor da cartografia, né? A gente está falando do primeiro ano do ensino fundamental, só mapas mentais e desenhos, com base em itinerários, contos literários, histórias inventadas e brincadeiras. Então, o verbo criar, o objeto, né, do conhecimento aqui, que vai ser mobilizado, já é, né, um pré-mapa, uma perspectiva de fazer representação dos espaços, e o contexto, né, os itinerários, historinhas e brincadeiras. Uma coisa que é interessante destacar é que, na medida que avança-se, né, apesar de você ter uma unidade temática, né, e você avança, né, e pensando até nas competências específicas, você avança para habilidades que vão ficando cada vez mais complexas, né? Então aqui a gente está falando de usar as brincadeiras, as histórias, né, para criar, depois elaborar e utilizar, né, mapas simples, aí já é um avanço em relação ao anterior. Depois no segundo ano, né, você já chega aqui, por exemplo, a tentar, né, construir a capacidade de aplicar princípios de localização e posição de objetos por meio das representações espaciais da sala de aula da escola. Então você já usa ali o espaço da escola e cria elementos para aplicar princípios de localização com mais rigor, até chegar lá no final, né, e ser capaz, por exemplo, de aparecer aqui o analisar, né, analisar as transformações nas paisagens das cidades, estabelecer conexões e hierarquias. Aqui tem um esforço, né, de classificação, né, entre as diferentes cidades utilizando mapas. Então, ser capaz de aplicar conhecimentos da matemática, né, fazer medidas de distância, calcular, né, distâncias usando as escalas gráficas, elaborar modelos, né, tridimensionais. Então, tanto, né, os objetos do conhecimento vão se tornando
cada vez mais complexos, né, numa gradação, né, numa integração aqui vertical, né, por ano, como também as habilidades que se espera desenvolver vão ficando cada vez mais complexas também. Então, desde uma simples criação de um desenho até a capacidade mesmo, né, de elaborar, interpretar, analisar, né, classificar, comparar, né, que a depender do objeto do conhecimento, né, são ações extremamente complexas. Então, há toda aqui uma gradação, pensando, né, evidentemente no tema da cartografia e nos seus desdobramentos, né, sistemas de orientação, quais são as representações cartográficas, como pensar em mapas e imagens de satélite, mas sempre com alguma diretriz também no sentido da habilidade que vai ter que ser desenvolvida quando né, qual capacidade cognitiva vai ter que ser desenvolvida na medida que se trabalha, né, esse conteúdo por meio de uma habilidade. Né? No ensino médio, a gente as habilidades são, né, cada vez também mais complexas, né? Então, capacidade de analisar e discutir, identificar e analisar, caracterizar e analisar, né? Então, você tem toda uma gradação para reforçar os conteúdos do ensino fundamental e aprofundá-los, né, em habilidades que ficam cada vez mais complexas. Bom, então, pessoal, dito isso, né, voltamos aqui à nossa aula, né, para finalizar mesmo aqui, deixando a tarefa de vocês verificarem, né, cada uma dessas habilidades, né, fazer aí uma leitura detalhada também do documento, né, acredito que é importante, há vários outros elementos aqui que não foram tratados nessa aula, né, aqui foi só uma visão geral mesmo, né, e eu espero que vocês possam usar, né, de todo esse conhecimento, né, nas próximas etapas aqui do nosso curso, para que a gente possa seguir nas discussões, né, a respeito de usar, né, os campos da pesquisa em geografia, né, para desenvolver, né, as nossas ações no ensino de geografia. Então é isso, a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado.